Fala, gente! Família JC, seja muito bem-vindo. Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira. E se você tá aí, é porque você também tá colado na videira. Eu tô com uma pessoa aqui muito especial hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já vou apresentar essa pessoa que eu conheci num monte de oração. Foi num monte, orando com uns amigos meus. E aí, amigos em comuns me apresentou essa pessoa querida, amada, um homem de Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com tudo aquilo que você ouviu do que Jesus fez na vida dele. O podcast Cola na Videira é para dar voz aos testemunhos. Então, você que está aí do outro lado, já curte o vídeo. Pela fé, você já pode crer que você é abençoado com a palavra que será liberada aqui. Então, a fé não é antecipação do invisível, não é crer no invisível, não é antecipar as coisas que a gente ainda não está vendo. Então, você pode curtir, comentar, já falar, eis-me aqui, Jesus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz através desse testemunho. Então, pela fé, compartilha já com o máximo de pessoas possível. Seja muito bem-vindo, Edson Salles. Pastor Edson. A paz é muito. Como diz, né? Deus prepara os momentos, o momento certo, a hora certa. E é um prazer poder estar aqui no Cola na Videira. Glória Tem a Deus. tudo a ver. Como você disse, Deus nos preparou, né? Amém. E nada melhor que ser no monte. É verdade. Nos altos, que ali o particular é direto com Ele. É verdade. Eu fico muito grato, a honra de estar aqui é imensa. E Deus foi maravilhoso em proporcionar esse momento para nós. É uma alegria estar aqui. Como diz Abacuque lá, agora que eu lembrei você falando, Deus falou através de Abacuque, se eu contar para vocês o que eu vou fazer ainda, vocês não acreditariam. Se Deus falasse que a gente estaria aqui, quando a gente se conheceu, num formato de podcast, para testemunhar, para falar com mais pessoas sobre tudo aquilo que Ele vem fazendo na tua vida, eu acho que lá atrás eu não acreditaria não, mas Deus é fiel e Ele sempre surpreende a gente, hein? Porque a palavra é bem clara, né? Mesmo antes de tu nasceres, eu já te escolhi, já te separei e já escrevi o que vai acontecer. É muito Quer bom. dizer, então, e você já falou da fé. A fé é exatamente o firme fundamento das coisas que ainda não estão e você traz a realidade e ela hoje existe. É verdade. Quem diria que nós estaremos aqui hoje? Gente, pra todo mundo, o Edson vai se apresentar agora formalmente pra vocês, mas eu conheci o Edson no monte, fui orar com uns amigos meus, com o Nilton, um deles. Nilton, um beijo no seu coração, Nilton Amâncio. Os outros dois rapazes, eu não lembro agora o nome aqui de cabeça. E lá no monte, olha como que Deus faz. O Edson joga tênis. E eu joguei tênis na minha adolescência, na época da Bahia. Eu acho que eu já te falei isso, era R$60, 3 vezes semana, minha mãe colocou isso lá, quadra de saibro, quadra rápida, e eu joguei tênis lá. E depois que eu vim morar em São Paulo de volta, né, que eu nasci aqui em São Paulo antes, eu parei de jogar tênis porque aqui também era muito caro. Só que aí Deus colocou você pra me resgatar, pra jogar o esporte, pra cuidar um pouquinho, né, do corpo e se divertir um pouco, porque o tênis é bom demais, e foi justo com você. Que alegria. Na verdade, Bruno, nada é por acaso, né? Nada é por acaso, porque, na verdade, o que Deus já havia preparado é que lá na Bahia, quando você tinha aquelas quadras de saibro, isso você está falando, saibro é pó, é o pó. Lá ele já estava te preparando para cá, através daqueles pó, a gente conhece falando hoje de almas, Eita. falando hoje de resgatar almas, e quando ele uniu nós dois ali, naquele local, já falando um monte, depois nós se unimos numa quadra. O tênis era meramente uma posição de nós estarmos juntos para poder falar daquele maravilhoso que é Jesus. Nada mais isso. O tênis era, como se diz, era o segundo plano. Era o segundo plano. Tá? Toda vez ali nós estávamos falando da palavra, sempre tinha um testemunho, sempre tinha uma palavra para se levantar, uma palavra para consolar, uma palavra para abençoar. E ali, quantas das vezes ali a gente saiu daquela quadra e logo em seguida Deus bradou e... É verdade. Né? Fortificou aquilo que ele tinha falado nos nossos corações. É verdade. É um prazer. Vivemos de tudo. Tinha momentos de dificuldade, tinha momentos de alegria, mas sempre a gente estava compartilhando a palavra de Deus. Tinha treinos que a gente fazia nós dois juntos, que às vezes a gente parava assim, ia... Um falava com o outro lá, ele de um lado e eu do outro, falando. Aí de repente a gente parava o tênis e se aproximava na rede e aí começava, né? Exatamente. É maravilhoso. Bom demais. Mas na verdade, Deus trabalha de um jeito totalmente diferente que a gente não pode tentar entender. Viva aqueles momentos. Verdade. Viva porque maravilhosos são esses momentos. Então, O Edson, ele me ajudou muito no momento de maior deserto financeiro e profissional da minha vida, da minha casa.
Deus colocou o Edson para estar ao meu lado. Então Deus coloca pessoas. Então, assim como o Edson foi usado por Jesus para poder me sustentar ali, me dando pão, alimento, palavra, no meio do deserto, eu e minha casa, Betina ainda na barriga da minha esposa, eu oro em nome de Jesus que você que está aí ouvindo esse podcast, que você possa ser abençoado, assim como eu fui, por tudo que sair da boca desse homem de Deus, que vai glorificar o nome de Jesus aqui. Amém. Glória a Deus. Fala aí pra gente, quem que é o Edson? Conta aí você, e depois a gente vai lá pro seu testemunho lá atrás. Vamos falar do Edson, Ou Salles, né? O Salles, né? Porque alguns me conhecem de Edson, outros de Salles. Então hoje a gente até costuma falar que é o pastor Edson Salles, porque quem conhece de Salles sabe que é o Salles, e quem conhece que é o Edson. Então os dois é um só. E estamos no ministério aqui, fazendo trabalho, nosso trabalho aí, depois a gente vai falar do testemunho, mas o trabalho é voltado hoje ao Senhor mesmo, tá? Ao Senhor Deus tem colocado nas nossas vidas, aonde quer que a gente esteja, as palavras do Senhor sempre estão sendo ditas. Então, foco principal, Jesus, foco principal, está sempre próximo das pessoas que têm necessidade, porque é isso que Ele faz com a gente. Você contou aí, falou do momento que você passou, por isso que eu digo que isso não é por acaso. Para Deus não existe por acaso. Existe a presença dEle, Ele te guia, te leva. E é isso que tem acontecido, viu, Bruno? Na verdade, e você, telespectador que está aí vendo agora esse vídeo, assistindo, saiba que Deus tem algo na sua vida. Você não está vendo por acaso. Essa palavra no meio de Deus não existe por acaso. Amém. Existe a realidade. Ele te sonda, Ele sabe qual a necessidade. E esse bate-papo nosso aqui, porque Ele tem algo hoje para falar na vida de alguém que está assistindo. Pode ter certeza. Com certeza. Pode ter certeza que vai sair abençoado, vai sair com a bênção. Com certeza. Fala assim, então, você que tá aí, já escreve. Eu saio daqui com a benção. Eu saio com a benção. Eu saio abençoado. Pode escrever aí, interage com a gente, que a gente quer depois responder cada um que interagir aí. Amém. Ô Edson, me fala aqui uma coisa. Quem era o Edson antes de Jesus? Você nasceu já no berço cristão ou não? Não. Não, né? Não. Vemos numa geração. Por que eu falo de uma geração? Porque a geração hoje ela foi para outro caminho. Então, vindo uma geração que nós éramos católicos, né? Mas numa geração, eu especificamente falando da minha pessoa, totalmente alheio no mundo, fazendo tudo aquilo que era contrário a Deus, tá? Mas tinha algo, e a gente hoje aqui já esteve conversando, logo que chegamos aqui com o irmão que nós estávamos falando, Deus ele conhece o coração. Amém. Ele conhece o coração. Então ele vai trabalhar no coração. Então, um coração bom, ele pode até fazer coisas erradas. Quem disse que Davi não fez coisa errada? Mas tinha um coração bom. Então, Deus me resgatou de uma atoleira que eu vivia no mundo, e aqui podemos falar, porque isso pode ser que você esteja vivendo neste momento e está querendo sair e não sabe como sair. Eu vivia no meio da prostituição, tá? Tomava conta de boates, me via em eventos de bebedeira, tomava aqui, Bruno, né? Quase uma garrafa de uísque por dia. Nossa. Não. Seu trabalho era à noite, né? Era aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Boates em São Paulo. Boates em São Paulo. Tomava conta. Segurança, Edson? Era, não segurança, era? segurança. O Edson era segurança. Segurança. Então a gente sempre administrou, trabalhava com efetivo, a gente ia lá, montava a estratégia de segurança e ficava a noite inteira naquilo que era tudo errado. Mas é prova. Moisés, para chegar ao ponto que chegou, ele teve que passar um processo lá no Egito, aprendendo com os faraós, depois passou um processo conhecendo a terra, porque depois para levar a terra, ele tinha que ter passado o processo. Então, você que está aí, como eu também, tenho plena certeza que foi um processo preparando para que hoje, quando a gente vencer esses problemas nas pessoas e ver a situação das pessoas, saber trazer sempre uma palavra usada pelo Espírito Santo de Deus. Olhar sempre para as pessoas com misericórdia, assim como Deus teve misericórdia sobre a nossa vida, né? Sem julgamento, sem apontar o dedo, mas apontar a salvação, né? Exato. Que é Cristo, né? Hoje a maior dificuldade é que você acabou de falar, se aponta o erro, né? Mas não aponta
o lugar que você deve sair desse erro. E o alvo é Jesus. E o alvo é Jesus. Então, quando falamos, não, é muito mais prático, muito mais fácil apontar o erro. Sim. Né? Porque nós vivemos num mundo que é caótico. Nessa situação, tá? A dificuldade é muito grande, mas não podemos. Por isso que cola na videira. É colar na videira mesmo. Cola na videira, porque a videira há de dar frutos. Eu te falei por que o nome desse projeto Deus Deu Cola na Videira, não? Não falou. Um dia um executivo que eu amo de paixão me pedia um resumo da Bíblia. Bruno, você tem que fazer um resumo da Bíblia. Eu não tenho tempo. E tem um monte de gente que não tem tempo. Faz um resumo da Bíblia. E eu ficava bravo de ouvir isso. Eu falei, não é resumo, é caminhada. Tem que caminhar com Cristo. É dia a dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem resumo da Bíblia. E ele ficava me enchendo o saco. E aí teve uma hora que o Espírito Santo ministrou assim. Então fala pra ele, cola na videira. Cola na videira. Né? E o que eu acho mais assim incrível, porque Jesus, pra quem não sabe, contou a parábola da videira, João 15, é que se você for na agricultura, pegar um galho que caiu da videira, jogado no chão, você pega ele, e existe uma técnica na agricultura que você consegue inserir, ou o verbo que ele chama é enxertar. Você enxerta um galho, um ramo na videira e dá fruto. Exatamente. Se você jogar no YouTube, você vê vídeos disso funcionando. Aí, se quiser aprender, você mesmo faz na sua casa. Então, não é à toa que Jesus disse a parábola da videira, dizendo que ele é a videira verdadeira. Exato. Ele é capaz de pegar qualquer pessoa como pegou você e inserir nele e dar fruto para ele. É ou não é? É, porque essa da videira aí, o que você está falando é muito sério. Porque quando se fala de videira, é de algo que realmente pode já estar morto para alguns. E inserir, porque também Jesus falou sobre a videira seca. Mas o trabalho que nós temos é que não devemos ver a videira como seca, mas a videira como ainda um caule ainda que pode ser resgatado. E desse caule sair uma nova videira, se transformando na videira. Qual é essa videira? É Cristo na vida dele. Aí a maior atitude de uma videira poder conduzir até Jesus na videira. É verdade. E é isso que é maravilhoso. Quem foi que pregou pra você nessa época aí? Como é que foi? Você foi o primeiro cara da tua casa a ser levantado por Deus? Não, na verdade... Conta pra gente. Na verdade, a minha esposa é uma mulher de Deus, mulher de jejum, mulher de oração. E ela conheceu uma missionária, tá, que hoje praticamente a família dela é minha família, né? Missionária Anaíra, hoje já descansa no Senhor, ela e o pastor Isaú, né? Uns dos que começaram a AD Madureira, na verdade, né? Falando aqui na região de São Paulo. E foi lá, a minha esposa ia, orava, ficavam lá a parte da manhã toda orando, e a irmã falou, Deus está preparando, já está com anzol na boca do Edson, né? Do Edson, já está, mas como? E a esposa fala, e vai ser mais crente que você. Não, aí é impossível. Eu tô aqui orando, ele tá nessas farras, nessas loucuras, ele vai ser... Vai, porque Deus tem reservado na vida dele algo e vocês vão caminhar junto. Mas ele vai ser muito crente. Vai ser uma pessoa que vai levar o evangelho. Você chegava que horas em casa? Não tinha horário. Às vezes, você falou de chegar, às vezes não chegava, né? Às vezes não chegava. E tem algo que nós conversamos muito, mais isso, você ainda não sabe. Então aqui eu já vou trazer mais uma novidade de Cristo na vida. Amém. Eu cheguei ao ponto que eu ia separar. Isso eu não sabia. Ia separar. Já preparamos com o advogado, tudo. Com filhos ou vocês já tinham filhos? Com filhos. Os dois já tinham nascido? Já tinham nascido. Pai de dois, né? Pai de dois. E preparando, vamos separar, porque eu falei assim, não tenho. A vida que eu tô dando para essa mulher não é digna. Eu tinha. O meu coração dizia isso. E eu falei, tudo que eu tenho é teu. Não quero nada. A empresa, tudo é teu. Marcamos o dia e fomos para um fórum, né? Tudo marcado, as testemunhas indo. Essa é forte. Nós chegamos no fórum, ela de um lado, do outro, as testemunhas de um lado, né? As lágrimas a gente via em ambos os olhos, porque não era uma coisa que mais acontecendo. E Deus, Ele é dono do tempo, da chuva, do ar. Simplesmente o tempo fechou, veio um dilúvio daqueles
que manda aquelas pedras para falar, é eu que estou aqui mesmo, eu passo. O juiz não conseguiu chegar para nossa audiência, que ele vinha nesse dia para essa audiência, tinham mais duas também, mas eles vinham para essa audiência, e a pessoa veio e falou, infelizmente, hoje vocês não vão poder se separar no papel porque o juiz não chegou. Saímos, um para um lado para o outro, no meu caminho já para onde eu estava indo, para outra casa, e Jesus falou, não, você não vai separar. Eu mandei esse tempo, eu fiz isso acontecer, porque eu sou dono de tudo. Você vai lá e vai se consertar com ela. Uau! Aí, nessa mesma noite eu fui até ela, falei, você me perdoa, Deus falou comigo que não é pra gente se separar e nós não vamos se separar. Meu Deus. Edson, e 37 anos de casado. Hoje 37 anos de casado. Você viu isso aí, gente? Você ouviu isso? Vai. Casamentos hoje serão restaurados. Eita, é isso aí. Casamentos. Não estou... Algo em família não tá indo bem, com meu irmão, com a minha... Não. Famílias serão restauradas. Aleluia. Muito bom, isso é muito forte. Eu creio que prioridade maior para Deus na Terra são as famílias. Se ele for pegar quais são os... É família. É família. Constituir é a família. Ô Edson, e você, no detalhinho, como diz o Joel J, um beijo no coração do Joel J. Joel J, nós estamos chegando, hein, Joel J? Nós vamos dar um abraço em você. Ô Edson, você não tinha nenhuma intimidade com Deus antes desse episódio? Não, nenhuma. Você não tinha leitura bíblica? Não. Você não ia na igreja? Não. Pelo contrário, você ia na boate? E Deus falou com você? Meu Deus do céu, isso é muito bom, mano. Deus escolhe os improváveis. E você lembra onde você tava quando ele falou? Tava em casa? Tava. Isso aqui, na verdade, nesse dia da separação, eu estava a caminho de casa, no carro, falando comigo. Ele já falou comigo para não... Carro. Aí eu já me desloquei à noite, já fui para casa da esposa. Ali a gente já conversamos. Nossa. E, na verdade, a separação não era... Para ela não queria, na verdade era eu que estava praticamente impondo. Você que estava forçando, né? Forçando, porque eu estava vendo a dificuldade dela, uma pessoa de Deus, uma pessoa sempre preocupada comigo, e eu trazendo mal. Então, mas Deus sabia do coração, né, Bruno? O coração, ele é... E a gente vai, tem coisa aí. Mas mesmo assim, essa mesmo Deus falando com você, tá? Deus falou com Jonas. Foi. E ele... Mesmo assim, teve que pagar um preço, não teve? Teve. Mas Deus põe uma baleia na nossa vida para nos conduzir. Cara, literalmente, ele colocou uma baleia. Ele não deixou a cerimônia do divórcio. Não deixou, cara. Não deixou. E hoje, né? Qual o nome da sua esposa mesmo? Eu esqueci. Fátima, eu sei que você tá aí. Um beijo no teu coração. Obrigado por não desistir do teu casamento também. Né? Gratidão pelas orações. Isso é resposta, né? O casamento de vocês é a resposta de oração que a Fátima orava. Quanto tempo que ela ficou colada na videira, que a gente fala? Quanto tempo que ela ficou colada até esse dia aí? Isso foram pelo menos uns 2 anos. 2 anos. Então isso serve pra gente, para que todos nós refletimos, que enquanto tiver um com o joelho dobrado, orando, o milagre acontece. Enquanto tiver um. Elias lá pensou que estava sozinho, né? Mas enquanto tiver um orando, Esté pensou que estava sozinha. Na hora que dobrou o joelho e orou, Esquece, tudo acontece. Por isso que eu aprendi isso com meu pai na fé e continuo, e isso é bíblico também, né? Deus, ele não tem um versículo direto, acho que na Bíblia sobre isso, mas Deus só precisa levantar um para começar a levantar toda a família. A salvação, ela é individual. Mas se um é levantado e crê ali na restauração, Deus vai pegando um por um. É ou não é? E a preocupação, e Deus sempre, quando entregou seu filho por mim e por você que está nos assistindo, a maior não foi um. Ele pensa em todos. Na verdade, Deus ele quer que todos não quer que estejam no reino do céu. Todos. Então ele não faz escolha, ele te dá a oportunidade. Então, através de um, é individual, mas ele quer que esse um venha com muitas almas, muitas. E nós aí exercendo essa função pastoral, como pastor, a gente tem que fazer, tem que buscar sempre as almas, aquela que está necessitada. Então, e hoje a gente vê muitas coisas voltadas
esquecer das almas. E lembra mais só de prosperidade, prosperidade. É verdade. E hoje não, a gente tem que lembrar da alma. Tá? Por isso que a gente foi levantado. Eu gosto de lembrar muito de onde Jesus me tirou, pra eu ter misericórdia quando eu olhar uma pessoa perdida como eu tava. A gente fala aqui que eu era um jumento desgovernado, e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Só que o jumento, ninguém monta no jumento, mas Jesus montou e o jumento ficou manso. Então, mansidão vem de Jesus. E o momento aqui de testemunho do pastor Hélio, mas eu não posso deixar de dizer, há 5 dias atrás a gente foi fazer uma ação social no Grajaú, e eu conheci uma senhora, 2 senhoras, uma já bem velhinha e a filha dela. E as duas faziam célula, chamava os pastores e fazia célula na casa, numa parte da casa, e na outra parte da casa ficava sobrinho, filho, outros parentes bebendo cerveja. Quer dizer, dentro da própria casa tinha culto de um lado, e no outro cômodo ficava quem não queria participar do culto naquele momento e ficavam tomando cerveja. Não faziam algazarra para prejudicar nem nada, mas esse povo aqui, eles oravam e não paravam. Deus vai levantar um por um. Hoje tá todo mundo colado na videira, todo mundo batizado, daquela família inteira. Eu conheci com os meus próprios olhos. E o que você Isso é bom demais. O que você está dizendo é muito sério nesse caminho, nessa caminhada com Jesus, tá? Você ouvinte, aqui, Bruno. Nós já falamos que a gente não deve acusar, não deve apontar, mas é o que você está dizendo. O bem vai superar o mal. O que é luz supera as trevas. Sim. Então a gente tem que nessa caminhada fazer com que essas pessoas que estejam aí desviadas num caminho que não é o correto, que a gente não venha abater, mas venha mostrar o quanto que é melhor estar no outro caminho. Sim. Quanto melhor. Então, esse é o trabalho que a gente tem, essas pessoas que estão, chegar batendo, não vai resolver. Com a minha esposa também, foi diferente. Ela, eu vou fazer isso. Logo depois que a gente, não vamos separar, vou fazer isso. Então vai, faz. Teve até uma situação que eu falei assim, ó. Mas eu quero ir, vamos para Portugal, eu quero ir lá em Fátima e tal, e ela convertida já, e eu sempre, Deus falando comigo, Bruno. Deus falou comigo sempre. Depois dessa vez ele teve, graças a Deus, era uma liberdade, uma intimidade, mas eu não entendi essa intimidade. Tava ali igual o Jonas mesmo. Igual Jonas. Igual e não entendendo. Eu vou só te atrapalhar, te interromper 1 segundo. Eu queria que você, agora, a partir de agora que você vai começar a contar as maravilhas do Senhor, lê pra gente, por favor, só pra glorificar a palavra, Marcos 5,19. O que Jesus disse? Marcos 5,19. Jesus, porém, lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É forte. É demais. É forte. Por isso que agora, depois de você ouvir essa voz Aleluia. do Senhor de que eu vou restaurar o seu casamento, vai lá e fala com a Fátima. Fátima, diaconisa Fátima. Conta aí pra gente as maravilhas que o Senhor fez por você. Então, pode continuar, pastor. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas. Certa vez, eu estava muito enfermo, com câncer, e já estava em metástase. E o médico desenganou. E é muito difícil para a gente receber uma notícia dessa. Câncer na bexiga, né? Câncer na bexiga. Né? E Deus curou. De que forma? Que Ele não faz nada para não provar para alguém que está do lado para conversão também. Aí o médico que estava lá, foi até hoje é evangélico, foi convertido, porque Deus, Ele me usou para hoje estar podendo estar aqui nesse dia, nesse horário, testemunhando isso, né? Que Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo. E para dizer para aquele médico que o impossível para a medicina natural não é impossível para o médico dos médicos. E eu fui curado, nunca mais se ouviu falar dessa enfermidade. Essa foi uma delas. Você já estava em comunhão com Cristo? Quando veio essa notícia, tinha quantos anos quando veio o câncer? Essa ainda não estava para os ouvintes aqui. Não Deus estava. não estava. Não era
um cristão ainda. Eu só ouvia a esposa continuando falando, mas não era. Não Mas tinha foi depois dessa aceitado. audiência que não existiu, né? Foi depois Exatamente. desse momento da audiência, né? Exatamente. Tá? Então, na verdade, não. Agora, tivemos os outros momentos, tivemos um acidente pesado com o veículo. O caminhão pegou um veículo que eu estava e logo que chegou o socorro, eles falaram, morreu. Morreu. Foi a voz que veio no meu ouvido, morreu. E tinha um cristão no meio desse povo que falou, em nome de Jesus, eu só ouvi isto, onde eu estava. Tá? Aí voltou-se ao ar e falou, não, ele está vivo, está vivo. E ali Deus já percebi que era diferente, né? Que quem tá com Deus é... Nossa. O cara declarou a cura ali no... Ali declarou, eu tinha um ali que ele ouviu, ele já mesmo, ele falou, em nome de Jesus. E depois disso, só com o acidente, ele precisava trabalhar comigo, eu precisava ser provado por alguma coisa. Então, isso é importante a galera ouvir, porque, gente, ó, o que o Edson tá falando ele teve uma notícia do câncer, ele não tinha ainda intimidade, mas ele já tinha ouvido a voz do Senhor, que ele queria, que ele iria e fez, né, a restauração do casamento, e Deus permitiu, então, o câncer, é isso que você tá me dizendo, ele permitiu. Ele permitiu. Então, Deus permite, né? Deus permite, e tinha uma enfermidade com Paulo, que Paulo certa vez, né, falou, né? E é necessária, a enfermidade era necessário. Ah, era um espinho, mas que espinho que é hoje? E muita gente, teólogos explicam de um jeito, o pastor prega, e um prega de um jeito, outro prega do outro, mas era necessário, porque Deus falou que a minha graça te basta. A minha graça. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, essas provas que nós passamos é para edificar o Senhor. E na verdade é para a gente não cair no comodismo, que a maior falha do cristão hoje, ou daquele que não é cristão ainda, ele se acomoda. Tá? E esse acidente veio a me trazer sequelas, mesmo ali, com milagre já evidenciado por um homem de Deus que estava ali, a minha medula ela ficou semi-esmagada. Você já viu alguém andar? Isso os médicos falam que é impossível. Tá? E eu perdi as pernas, eu muitas vezes estava andando e caía. E aí, vamos procurar o que está acontecendo. Aí chegamos junto a um outro médico, e o médico no exame falou, eu não sei te explicar. Seu medula está aqui. Aí mostrou e falou, não sei. Eu falei, aí Deus novamente falou, tá aí novamente eu te mostrando que é eu que escolhi, eu tenho um propósito na tua vida. Uau. Venha. Aí foi a época que realmente começou a bater. Até que um dia, Bruno, aí vamos falar da conversão também, sim, porque aí é um momento, que é aquele momento pesado. Estava em casa e ia ter um culto em casa. A esposa tinha conversado com o pastor, eu continuava ainda não sendo crente, mas... Tava na boate ainda, não? Não, isso já não estava mais. A boate saiu da sua vida depois saiu, foi eliminando. Do dilúvio. Foi eliminando. E a gente tem que prestar atenção que as coisas elas não saem todas de uma vez. Deus ele vai limpando, ele vai limpando. Não é um processo simplesmente da noite pro dia que se limpa. Sim. Tá? Eu estava saindo de casa para um evento, aí ela falou, mas o pastor vai estar aqui hoje, eu gostaria que você estivesse aqui. Eu falei, não vou. Hoje não vou ouvir pastor, não. Quero ouvir hoje, não. Quero ouvir. Não fuja da voz de Deus. Não fuja da presença de Deus. No caminho, aí Deus começou a falar comigo. Me guiando mesmo. Como um GPS. Vai, entra aqui. Eu saindo aqui da região de Barueri, eu fui parar exatamente lá na Celso Garcia. Chegando na Celso Garcia... Numa igreja. Chegando na Celso Garcia, não entendia nada. Falei, mas o que está acontecendo aqui? Tem algum serviço? Tem um evento hoje aqui. Ele falou, para o carro, desse jeito nítido, do jeito que eu estou falando, para, desce e entra. E quando eu cheguei lá, não sei se eu posso falar o nome da... Pode. Nós chegamos lá na Plenitude, era o apóstolo Agenor Duque, né? E a bispa, Ingrid, estavam lá, não os conhecia, tá? Vi que lá tinha quase mais de 3.000 pessoas dentro do templo lá, aí fiquei sentado lá, não entendi nada, né? Deus falou, fica aqui. Aí nisso fui chamado lá para vir até o altar, e lá ele falou, você se contou toda a minha vida, e o propósito que Deus tinha na minha vida é que não tinha mais tempo para fugir de Deus.
Não dá mais. Ele tinha acabado, se eu falando de Jerusalém, ele tinha acabado de voltar de Jerusalém. E ele falou, se você acredita que Deus é na tua vida e Jesus é na tua vida, e esse que te trouxe aqui, que te guiou, ele não te guiou para boate, você era um homem de boate, né? Você gostava de beber, né? Contou toda a história. Eu falei, fiquei olhando pro apóstolo, ele falou, só que Deus tem algo na tua vida. E a partir de hoje, ele vai transformar a tua vida. Aleluia. E você vai buscar todos que faziam a mesma coisa com você, e Deus vai transformar a tua vida. A partir de hoje, você vai ser bênção, um instrumento guiado por Ele. Somente crê. Se você crê, você recebe. E daquele dia, chegando em casa, a esposa estava braba. Cheguei em casa, já era, porque os cultos dele ia até a madrugada, Sim. gravado, tudo também. Aí cheguei em casa, a esposa braba, ele falou, mas lá ele já falou assim, ó, leva esse olhinho aqui de unção, fala que você teve aqui na plenitude, com a Genoduc, e que Deus transformou a sua vida a partir de hoje. Em nome de Ela Jesus. vai ficar muito feliz. Uau. E chegamos lá, conversamos com ela, e a partir dali Deus foi usando imensamente, de uma forma inexplicável, que não adianta, a gente tem que viver a vida, viu, Bruno? Viver, não busca. O maior erro do ser humano é ele querer a justificativa, a explicação. E Deus não explica. Tá? Muitas das vezes na nossa vida, você que está ouvindo aí, ó, ele vem, ele faz, você não entende nada, você acha que tá sendo prejudicado e não está entendendo nada, só que ele vem, ele transforma, ele renova, ele muda, te faz um vaso novo para a honra e glória dele, porque ele quer te usar. É verdade. Hoje no meu devocional, na verdade ontem, a gente tá aqui gravando, no dia de ontem, eu tava meio incomodado, eu tava muito impaciente nos últimos 3 dias com o assunto, e eu não tava entendendo por que eu tava tão impaciente naquele assunto, né? E aí, comendo sozinho com Jesus ali no restaurante, tava só eu, minha esposa não tava junto, a gente normalmente almoça junto, aí o Espírito Santo falou assim, sabe por que você tá impaciente? Porque você tá tentando entender. Exatamente. E eu não te chamei pra entender. Eu te chamei pra confiar. Você tá comigo, está seguro. Então, quando eu quero entender e não entendo muitas vezes as coisas que Deus faz, e Deus, ele mesmo fala que as obras dele não dá pra entender, é inexplicável. Exatamente. Aí eu fico impaciente. Qualquer ser humano, eu creio que fica impaciente quando você não entende alguma coisa. Então, foi um renovo, assim, quando eu ouvi essa voz. E quando você ouviu essa voz de você ir pra Celso Garcia, só pra todo mundo entender, você não escutou uma voz do céu desta maneira. É como um pensamento dentro de você? É uma confirmação que vem na mente? O que você poderia dizer pra gente? Como ouvir a voz de Deus, pastor Edson? Né? Que alguém pode estar perguntando. Como ouvir a voz de Deus? Primeiramente, abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Mas como é abrir o seu coração, pastor? Abrir o coração é se entregar para Ele. Saber que Ele, tudo que Ele já fez na tua vida, continua fazendo, está no controle dele. Continua. Então, esta voz, mas eu leio a palavra, ele não fala comigo. Até a esposa, hoje a gente conversando, a esposa falou, não, mas Deus tem falado tanto com você, e comigo ele de vez em quando só... Você pode ouvir 1000 palavras do mundo, mas se você ouvir uma só palavra de Deus, é o suficiente para te abastecer, para te levantar, para te encher. Então eu falei para ela, o importante não é a quantidade, o importante é a vez que o Senhor fala com você. Então para você que está aí nos assistindo, Deus ele sempre está com você, porque ele é um Deus onipresente. Lá na caverna de Adulão, ele estava lá. Lá na pedra, Ebenezer, estava lá. É verdade. Então ele está em todo lugar, pode ter certeza. E para falar com ele, o Bruno me falou assim, através da consciência, Deus ele fala do jeito que ele quiser. Diz a palavra que certo homem, para amaldiçoar o povo judeu, Deus usou uma mula. Uma mula. Absalão não, quem que era o cara lá? É Absalão mesmo. Absalão. Ele é caminho, né, para amaldiçoar, já tinha sido avisado que não era para amaldiçoar, E ele batendo na mula, a mula teve que falar com ele, se você passar ali, ó o anjo aqui que vai te cortar. E ele foi livrado, por quê? Porque usou um animal.
Quer dizer, eu não tenho que me preocupar como Deus vai falar comigo. Não. Eu tenho que só abrir o meu coração e falar, fala comigo, do que eu quero ouvir tua voz. Só abrir o coração. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Tava Elias uma vez também ali, beira do lago, beira do rio, fugindo. Vai outro aqui, né? Não deve fugir. Você não deve fugir. Você tem que ir aonde Deus mandar. Aonde Deus mandar. Tava Elias, e se tiver que levar, se tiver o que usar, ele usou o quê? Um corvo para alimentar. Então, o que ele tiver que usar, mesmo improvável para te abençoar, ele vai te usar. É verdade. Ele usa tremendamente quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas Deus vai falar com você. Através da consciência, através de um profeta. Sim. Hoje temos muitos profetas que vêm, usados pelo Senhor, te fala. Você muitas vezes não acredita, mas não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Porque se ela se concretizando, você sabe que foi palavra de Deus. É verdade. E Deus começou a falar com você através de um dilúvio, né? De uma chuva. Um dilúvio, dentro de num lugar mais improvável. Dentro de um fórum, num dilúvio, né? E é assim, né? A gente pega aí e você começa a ver, Bruno. Tava certa vez os discípulos dentro de um barco e uma grande tempestade, o vento impetuoso e a embarcação quase indo à deriva, quando apareceu quem? O Nazareno. Nazareno. Ele está no controle de tudo. Porque homem é esse que até os ventos ele dá ordem e controla. Esse é Jesus. Amém. Nazareno. Ô Edson, e aí você teve esse momento que Deus falou com você, que foi maravilhoso, você nunca vai esquecer, dá pra ver no brilho dos seus olhos, parece que foi ontem. Isso já faz há muitos anos atrás. E aí depois disso, teve o processo de você realmente se entregar pra Jesus, certo? Então, você teve o câncer na bexiga. Câncer na bexiga. Acidente de carro. Tivemos aí também o Covid, agora recente, em 2019. Sim. Tá? Covid. Sim. Também, que usou para ir lá profetizar sobre o médico, sobre algumas coisas que haviam acontecido em alguns leitos lá, e ele pensou que era ele que tinha curado, e na verdade, desenganado já, porque eu estava com 70% de saturação, e lá, Deus, eu sabia, tinha certeza, plena certeza que não era, não ia admitir, me livrou de tantas para me deixar levar, como levou muitos, né? Muitos. Ah, então você estava com chance de baixa de sobreviver ali no Covid, você? No Covid. Nossa, em 2019. Lá, em 2019, e ali, durante uma madrugada, em oração também, Bruno. Oração. Tá? Tinha uma serva do Senhor ali, que era a enfermeira, ela buscando, e chegou lá e falou, não sei como o senhor não está entubado ainda. Eu falei, não estou porque Deus não quis. Sim. Se ele não quis é porque tem algo que está acontecendo. E tem algo acontecendo agora, viu, Bruno? Para alguém que está ouvindo agora, Amém. Tem algo acontecendo que ele não estava acreditando nesse Nazareno. E ali, não era mais ou menos quase 3 da manhã, umas 2 e pouco, ali da manhã, e aí ele falou comigo, você está curado. Até a gente se emociona, né? Porque a palavra de Deus, ela vem e quem sente a presença do Espírito Santo, não há forma de os olhos lacrimejarem, porque o que ele tem feito na vida da gente, na minha vida, na vida de muitos, e ele foi bem claro. Você vai usar, o médico vai vir, e aí amanhã mesmo você vai embora. Mas você tem que falar com o médico, que ele não é Deus. Ah, você deve falar com ele. Você vai falar que ele é um escolhido meu. E você vai falar dos quartos, falou os quartos, que o quarto é hoje, que é 11h22. Falar para ele que lá, quem curou aqueles lá que foram embora foi eu. Falar para ele que ele não assinou mais 2 atestados de óbito. Nossa. E ele vai pegar o que tem que pegar e vai ver que você está curado. Foi isso que aconteceu. No dia seguinte falei com o médico. Estava uma enfermeira lá que já era evangélica também, já tinha convertida. E o médico, os olhos lacrimejaram. Quando lacrimejaram, eu falei, já entendi tudo, o Espírito Santo está com ele. Então Deus nos usa, Bruno, tendo isso, ele nos usa passando processos, né, de enfermidades, passando processo de dificuldade de empresa, passando processo de dificuldades familiares, muitas das vezes, que nem tudo. A família é o berço, Deus trata a família como tudo para nós. Tá? Mas vai acontecer processo que a gente tem que estar lá e vai ter que chamar o nome dele, porque, como se diz, você acha que o pastor não tem dia triste? Você acha que o pastor não tem dia de dificuldade?
Nós somos a mesma coisa. Jesus veio, ele se fez como um homem, como carne, viveu como nós. Então, esse processo é inevitável, é diário. Porque diz em Efésios 6:10 que neste mundo a gente não luta contra carne e sangue, mas a gente luta contra as hostes espirituais do mal. Então aí o nosso lado, brigando e guerreando. Mas enquanto você estiver com o joelho dobrado, quem puder, jejue, porque certa vez Jesus falou, há certas coisas que não saem se não for com jejum e oração. É forte. É forte. É forte. Jesus é maravilhoso. E se você está aí sem motivo nenhum para agradecer a Jesus, nesse momento você pode sim fechar seus olhos e pensar assim, ó. Pensa na tua vida, um pouco para trás, o que ele fez. Pensa na pior situação da tua vida. E lembra que naquele momento, quem te tirou foi Jesus. Amém. Mas pensa na pior. Porque aquelas que é naturais, que ele está tirando, você não lembra porque você acha que é natural. Mas pensa na pior, que eu sei que tem a pior aí que você vai lembrar e vai saber. E de coisas, ainda ele vai continuar te tirando, mas tem que estar colado na videira. Amém. E Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui sentado nessa mesa, nesse papo aqui. Então, assim como o Senhor curou, né, e salvou o Edson de enfermidades, de acidente de carro e tudo mais, que o Senhor possa ministrar a cura, que o Senhor possa fazer a cura. Nós clamamos em Teu nome de forma muito consciente, mas com fé, de que o Senhor pode curar alguém que esteja aí enfermo, independente do horário, independente do momento que você está aí, ou qual é o diagnóstico. Por favor, Jesus, eu lembro que quando eu te convidei, Edson, esse foi meu pedido para Jesus. Foi, Jesus, eu sei de algumas curas que o Senhor fez na vida do Edson, mas por favor, se o Senhor permitir que ele venha testemunhar aquilo que você fez na vida dele, que pessoas que estejam escutando, almas sejam salvas eternamente, mas também almas sejam curadas de enfermidade, assim como o Senhor curou a vida do Edson, do câncer da bexiga, por exemplo. Jesus, faz do teu jeito, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom. Vem cá, e seus filhos? Conta pra gente um pouquinho de família. Sua esposa foi levantada em primeiro lugar, depois você, e seus filhos ainda não tinham sido tocados, né? Não, exatamente. Deus, ele tem uma obra que a obra na nossa vida é uma obra completa. Então, a gente caminhando com o Senhor, o que a gente mais pedia era pela família. Claro. Né? Claro. Pela família. Claro. E Deus foi trabalhando de uma forma tão maravilhosa que foi meu filho, aliás, minha filha e meu genro foram os primeiros, né? Foram os primeiros. Não eram, né? Como tudo, né? Criticavam, né? O que é isso? O senhor vai subir para monte? Ou você vai para a igreja de manhã, tarde, noite? Eu falei, de onde eu vim, eu sei. O atoleiro que eu vim, eu sei. Então a ele é toda a honra, toda a glória e orando, pedindo. E é você e sua esposa na igreja e os dois não? E os dois não. Qual o nome dos dois mesmo que eu esqueci? Hoje eu tenho que o primeiro que eu convertido tem a Raíssa, tá? E o Cristiano. Raiz e Cristiano, um beijo no coração de vocês e parabéns pelo pai que vocês têm. Hoje estão aí fazendo a obra do Senhor, trabalhando, ajudando a escola bíblica dominical, convertendo ali, trabalhando, pregando Kids. A palavra. Cuida do Kids. Das crianças, né? Das crianças ali, tá ali com o povo, cuidando, né? E na verdade eles estão lá na frente da IBD, né? Da Escola Bíblica Dominical. Da então, igreja. Ali da igreja. Então, isso é o estudo da palavra. Explica pra gente aí. Tem muita gente que não conhece esse contexto ainda, mas vai chegar na IBD, em nome de Jesus. O que é IBD? É um estudo bíblico, né? Onde você passa essa dificuldade que você tem, que muitas vezes você fala, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Então a EBD, ela vem para uma forma de através ali usado pelo Espírito Santo, para aquele ainda, muitas das vezes, que ainda nem aceitou a Jesus ainda, mas está ali ouvindo a palavra. E para aqueles que já aceitaram, mas existe o quê? Como os discípulos andaram, Jesus pregava para eles, diariamente, como Jesus pregou para os sacerdotes, pregou para as autoridades. Então a escola bíblica, ela vem a te alimentar com a palavra e te explicar a essência da palavra. A essência, você busca a essência. Então aí você passa ao Espírito Santo te usar. Quando você começa a ler a palavra, seja onde for, através de uma Bíblia, de um celular, ela já vem ao seu coração
com explicativo através do Espírito Santo. Então, a EBD, não existe forma de você... eu sempre falo que um dos departamentos mais importantes de qualquer igreja é a escola bíblica dominical. É verdade. É a escola bíblica Eu dominical. creio. Essa é a essência das essências, que é a palavra. Porque a escola bíblica dominical tem a ela como se fosse aquele momento que Jesus reunia 2 ou uma multidão para falar, seja no vale, seja no monte. Então, ali, quando você se reúne na escola bíblica dominical, como a palavra diz, onde se reúne 2 ou mais, ali me farei presente. E ali vem a explicação e você aprende da Bíblia, que é... E normalmente antes do culto, né? Nas igrejas, normalmente antes do culto, certo? Exato. Então até você que tem, eu tenho dificuldade de ir na igreja, porque às vezes eu vejo umas gritarias que eu não gosto, não sei o que lá. Então começa, eu tô sentindo aqui no meu coração, vai numa IBD, vai pela IBD. E lá você vai ouvir a palavra. O pastor Ed, se você puder ler pra gente um versículo, só mais um, Romanos 10, versículo 17, você vai ver a importância de você entender a palavra de Deus. Você quer a fé. Um dia eu escutei assim, Bruno, eu acho bonito essa fé. Se ele tivesse aqui a pessoa, ela fala assim, eu acho bonita a fé que o Edson tem, que você tem, eu acho bonito, mas não é pra mim. Pra você a resposta. Lê pra gente, pastor. Diz aqui em Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aleluia, aleluia. E é forte, Bruno, porque foi assim que meus filhos foram convertidos. Tá? Eles não iam para a igreja, não queriam ir para a igreja, mas fora através, inclusive quero citar aqui a Bruna e o Newton. Muito bom. Foi eles que conduziram o meu casal de filhos. Olha só. Foi eles. Já fiz um agradecimento em nome de Jesus para eles nesse último batismo do meu filho, que foi agora dia 7, né? Glória a Deus. Meu filho mais da minha nora, que promessa do Senhor, você é só esperar. Promessa do Senhor não pode pôr o banquinho e esperar. Que dá o play. Você tem o seu relógio com o cronômetro, é só você pegar e dar o play e esperar, porque vai acontecer. Exatamente. Então, eu quero agradecer esse casal que tem sido bênção. Bênção. Inclusive, eles hoje têm um projeto e na igreja são superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito bom. E vem fazendo um excelente trabalho para Deus. Muito um excelente trabalho. E foi as cabrais da Escola Bíblica Dominical que foram convertidos. Quanto tempo foi para a conversão dele? Então, você e sua esposa ia para a igreja e eles não. Quanto tempo foi esse processo? Só mais ou menos, assim, quantos anos? O processo... Porque às vezes a pessoa tá pensando assim, mas eu já tô há tanto tempo indo na igreja e meu marido não vai, meus filhos não vão. Quanto tempo foi pro senhor? Na minha filha foi mais ou menos, uma questão de mais ou menos uns 2 anos. 2 anos. 2 anos, mais ou menos isto, tá? Um pouco mais, um pouco menos. O meu filho já foi muito mais, né? Um pouquinho mais, mas também através da escola bíblica ele veio se converter. Eu vejo assim, aquele homem que estava no poço, quanto tempo que ele ficou ali? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Quantos dizem que ela era muito rica? Quantos lugares ela foi? Mas não adiantou. Tem que procurar o que é certo. Mas quando você tem um encontro com aquele que é o dono do ouro e da prata, médico dos médicos, aquele que restaura e renova, é a mesma que estava na beira daquele poço quando aquela mulher chegou e faltava aquela água para verter no sangue dela, no corpo dela. Eu sou a fonte dessa água. Então, quando você encontra Jesus... Nossa. Aí é emocionante. É emocionante. Então, você quer essa fé, e o Edson acabou de ler o versículo, a fé vem pelo ouvir. Só que nós, seres humanos, aprendemos a ouvir as palavras do mundo, as palavras de ideologias por aí, de pessoas, tal. E a Bíblia está dizendo, o ouvir que eu quero de vocês é ouvir pela palavra de Cristo. Então não é ouvir pela palavra do Bruno e do pastor Edson. É ouvir pela palavra de Cristo. Isso é um aprendizado para nós diário. Por isso que a IBD é extremamente importante. E conhecer a palavra. Conhecer essa palavra. A palavra diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecendo e tendo essa fé, a verdade é Cristo.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa. Ô Edson, qual foi assim, a sua... Se você puder lembrar da primeira, mas se você quiser lembrar que não é a primeira, foram outras, mas se quiser contar, mas eu tenho muita curiosidade de saber. Depois que você começou a ler a Bíblia, qual foi o primeiro caso, assim, que você estava mal e você foi salvo pelo versículo, pela palavra que você pegou? Eu vou ler a Bíblia para orar e aí Deus falou através de um texto ou de um versículo. Você lembra? Primeira vez? Eu lembro. Essa foi para honra e glória do Senhor. Logo quando fui convertido e depois que tudo isso aconteceu e eu estava assim, meditando na palavra e confesso aos irmãos que ainda muitas das vezes não entendia. Muitas das vezes não entendia. Mas eu fui buscar o estudo. Busquei o estudo. Né? E ia ter um círculo de oração numa casa. Né? E eu pedi para o Senhor, né? Senhor, estou indo nesse... O que eu levo lá? O que eu faço? E ele disse, não, você não faz nada. A minha presença só. É a minha presença. Aí veio a palavra, essa eu carrego comigo, que é Filipenses 4:13. 4:13. Tudo posso, aquele que me fortalece. Nossa. Chegamos nessa casa, Bruno. Essa me marcou porque aí a gente tudo pode naquele que fortalece. Chegamos nessa casa e tinha uma senhora que estava lá, o culto era na casa dela, ela fez um pedido. Ali quando foi a primeira vez que eu fui usado. Ela fez um pedido. Eu não enxergo, mas eu gostaria de enxergar não para ver o mundo, mas somente para pegar a minha Bíblia e ler a palavra. Porque o que acontece? Hoje as pessoas me leem a palavra, mas eu gostaria de eu ler a palavra. Uau. Ali veio a palavra do mesmo jeito que veio aquele centurião, né? A tua fé. Eu falei para ela, irmã, se é isso que tu pedes ao Senhor, eu só posso ser um instrumento. E antes, hoje de acabar o culto, aqui na vossa casa que abriu as portas, a senhora vai estar lendo a Bíblia. E ela leu a Bíblia naquele dia. Sério? É. Glória a Deus. Irmã Ana. Irmã Ana. Quer dizer, ela leu naquele dia ou ela foi curada da cegueira definitiva? Na verdade, Bruno, ela era uma pessoa que ela já nasceu com uma deficiência de visual. Não cegueira plena, completa. Ok. Mas tinha muita dificuldade, não lia mesmo. E como vinha de família muito humilde, não teve condições nenhuma, né? Mas o médico dos médicos fez um trabalho ali naquele momento de restauração dos olhos dela. Meu Deus. De restauração. Mas aí eu pergunto, Bruno, Deus mudou? Não. E o cego que ele curou? Só que o duro é isso para mim e para você, meu irmão, que está aí. O duro e o pesado é quando ele é obrigado a colocar uma cegueira em você, como fez com Paulo, que era Saulo ainda, né? Para ele entender o que Deus quer na sua vida. Então é isso, todas essas provações, dificuldades, às vezes é uma cegueira na nossa vida, que a gente não enxerga. Quantas vezes você que está ouvindo já vieram falar para você, você é escolhido de Deus? Quantas vezes vieram falar assim, ó, você tem um propósito a cumprir porque Deus te escolheu, Deus te separou. E você faz como as escamas nos olhos, não quer enxergar. Mas Deus não desiste de você. Até um louvor que tem, que não desiste de você, não vai desistir jamais. É isso. Jamais. E a gente do lado daqui, jumentos manso hoje, né? Porque assim como o Edson viveu aí na prostituição e tal, eu também, durante muitos anos da minha vida. A gente diz isso hoje com um sorriso na cara, não por orgulho daquilo que a gente já fez, mas porque Jesus nos tirou desse lugar. Então que as suas escamas aí sejam tiradas por Jesus. Em nome de Jesus. Da forma mais improvável do mundo, que é você ouvindo esse podcast, assistindo ou só ouvindo, eu não sei. Você falou de cegueira, eu lembrei eu já contei umas 3 ou 4 vezes o testemunho, acho que até mais, no Cola na Videira, de um pastor que ficou cego, que você já me contou. Eu não lembro o nome dele. Tem um pastor, é que eu já vou lembrar o nome dele, é um pastor nosso de Carapicuíba. E
Carlinhos. Carlinhos. Pastor Carlinhos. Tá? Sempre enxergou normal Sempre e de repente... chegou, normal. Chegou lá e na verdade, Deus tinha, porque ele sempre conta que Deus tinha algo na vida dele. Era usá-lo sem que ele enxergasse. Porque enxergando ele não era usado. Meu Deus. Olha que loucura. Olha, que loucura. Que mistério. Então, ele enxergando não era usado. E sem a visão foi usado. E aí, a última vez que nós tivemos, tem mais ou menos uns 2 meses, ele esteve fora, ele esteve na região do Paraná, ele falou lá, Deus continua falando comigo. Porque ele diz, e eu tenho que entender Deus, que as revelações que ele me faz hoje, eu sem a vista, são muito maiores do que aquelas que eu teria com a vista. E com a vista poderia ser, com certeza eu não ia estar onde eu estou hoje. Então hoje o pastor Carlinhos é um homem de Deus. A gente percebe em tudo que ele fala. Guiado. O pastor Carlinhos hoje, as curas que vêm através da vida dele, sendo usado como instrumento por Deus. Então, fortalece mais ainda, porque nem a dificuldade que vem, não queira entender. Não, e só, o pastor Edson, eu já falei mais de 5 vezes, cara. 4, 5 vezes eu já falei. Viu? Você da família JC, a família de Jesus Cristo. É o pastor Edson, meu amigo, né? Que conhece o pastor Carlinhos, que eu não lembrava o nome dele. Pastor Carlinhos. Mas pra todo mundo entender, pastor Carlinhos ficou cego, perdeu a esposa. Perdeu a esposa dele. Foi embora porque não queria ali, né, com sua fraqueza, não quis cuidar ali dele. Ele ficou sozinho. Mandou outra esposa. Uma portuguesa. Foi. Veio de Portugal. Deus mandou, falou assim, ó, tá vindo de Portugal hoje, tá com ele, uma bênção do Senhor, tá com ele. Onde ele vai, ela conduz ele. E é uma bênção, porque as coisas são feitas do jeito que Deus quer. Deus quer. E aí o que sempre ficou marcado parece que quando você contou pra mim esse testemunho, olha como que Deus faz. Parece que ele tava na minha frente me contando. E quando eu conto pro pessoal, eu sei que um monte de gente sentiu e sente até hoje. Antes de eu ficar cego, eu olhava sempre para 2 lugares. Mas agora eu só tenho um lugar para olhar e o lugar é Cristo, cara. É Cristo. Como Cristo, que isso Cristo, pode, esse Cristo. entendimento que o Espírito Santo dá para ele, cara? É Cristo. Carlinhos, um beijo no teu coração. Faz chegar esse podcast para ele, pra gente mandar um beijo no coração dele, em nome de Jesus. Carlinhos, pastor Carlinhos é uma bênção, E é assim. Qual foi o seu momento de maior dificuldade? Aí já viveu a experiência, você já sabe que Jesus cura e tal, mas teve momentos aí que eu sei, talvez empresarial, eu não sei, que foi difícil pra você, assim, mesmo com Jesus. Você tava ali na aflição. O momento mais difícil, e eu acho que foi o mais difícil pra muita gente, foi a época da pandemia. A época da pandemia foi uma época de muitas dificuldades, e pra gente que trabalha no ramo, né? Já que falando, né, nesse ramo de... Qual que é seu ramo? O ramo, a gente está no ramo de segurança, cuidamos para vocês que estão nos vendo, a gente cuida de condomínios, na área da portaria, aquele que controla o acesso, entrada e saída, na área de limpeza, aquele pessoal que cuida da zeladoria, da limpeza. Então isso hoje é o que Deus colocou para nós, para estarmos cuidando. Aí vai o grande segredo, né? Enquanto eu, antes de convertido, já tinha empresa, né, e usava a empresa para atos ruins, cuidar de boates, eventos pela madrugada, com droga, com prostituição, quando Deus, falando disso daqui, o momento difícil que tem que chegar, passar por aqui, foi quando ele falou, a empresa não é minha. A empresa não é minha. Tudo é teu, tudo vem de ti, por ti, para ti são todas as coisas. A minha família é tua, a empresa é tua, os funcionários são teus, a minha vida ministerial é tua. Na pandemia, naturalmente, a maioria das empresas quebraram. Sim. Fecharam as portas. No meu ramo não foi diferente. Sim. Fecharam as portas. E eu cada dia falava, Deus, a empresa é tua. A empresa é tua. E essa pandemia passou de uma forma que Deus, ele faz de um jeito diferente, e para provar que é Deus, ele faz absolutamente muito mais do que a gente espera. Como que se pode, numa época de pandemia, as portas fechando,
as dificuldades ali isolada. E a gente só pedia para Deus. Foi 2 anos muito difíceis. A gente orou muito, muito jejum. Passei por esse processo também pela da pandemia. Mas a gente se preocupava com todos os empregados, funcionários. Era muita gente. Então, foi um momento muito difícil, Bruno. Porque fugia a capacidade humana. Fugia. E aí vale o segredo. Aí vale o segredo. Não jogue, não tenha, que a capacidade é tua. E eu já te falei uma vez isso, acho que você gravou. Tá? Muita gente hoje fica retido nas providências do Senhor. Mas não, a gente tem que ficar retido e sempre no provedor. Sabe por quê? Porque as providências elas vêm e vão. Hoje você vem, compra um carro, amanhã já o carro não vale, você troca o carro, perde o carro, mas o provedor que te deu o carro, que trouxe o carro, ele tem algo maior na tua vida que está ouvindo. E essa época de pandemia, para muitos, foi o fim. Foi o fim. Nossa. Porque não buscaram o provedor. Mas para aqueles que buscaram o provedor, permaneceram de pé, nós estamos aqui firmes. Naquela época ainda, começou na segunda pandemia, no segundo ano de pandemia, começamos a pegar novos contratos. Foi o pior momento. Mas Deus fez. Deus ainda faz milagres. É verdade. Ainda faz milagres. E, gente, para glorificar aqui o nome de Jesus e honrar a sua vida também, Edson, você e o Newton, né? Eu conheci você através do Newton no Monte. E o Newton e você foram muito usados no momento que Deus estava me preparando para ser pai, né? Deus me deu a empresa. Betininha. Então, com o Niltinho, eu lembro quando eu subi a primeira vez no Monte, não foi nesse dia que eu te conheci, foi a primeira vez que eu fui no Monte, 5 dias antes da pandemia, dia 13 de setembro de 2020. Eu falei, a gente orou ao subir, como de costume, né? E no meio do caminho a gente parou para orar ali. E eu falei, Senhor, eu quero a fé que esses homens de Deus têm. Eu preciso dessa fé, eu não tenho essa fé que esses caras têm. E aí eu vivi a promessa de Deus que ele já tinha falado em 2016 e se cumpriu, né, nesse dia. Dia 18 de março de 2020, lockdown, pandemia, nasce o Cola na Videira. Então, nesse momento de grande dificuldade global, Deus também fez nascer coisas novas. O Cola na Videira é a prova disso. Estamos aí 3 anos e meio cravado, fez essa semana, segunda-feira. E mesmo com Cola na Videira e tudo mais, eu vivi as batalhas financeiras e profissionais no desafio de empreender no Brasil no meio de uma pandemia. Porque eu e minha esposa oficializamos a nossa sociedade em 2019, 2020 veio a pandemia. E da mesma forma que eu pedi para Deus a fé que o Nilton e os outros meninos que estavam subindo, né, eu queria essa... Que era o Espírito Santo, tava pedindo o Espírito Santo, né? E eu recebi lá em cima. E quando você compartilhava comigo as suas histórias empresariais... Enquanto jogávamos tênis, quando você compartilhava a palavra de Deus dentro da tua empresa, eu falava nas minhas orações, Senhor, o Edson, eu falava desse jeito, Jesus, o Edson fala pra mim livremente que a empresa não é dele, a empresa é do Senhor. E toda e qualquer decisão, contratos que vai assinar, contratos que são acabar, que são cancelados, que não vai renovar e tal, tudo ele conversa com o Senhor e declara que o Senhor é o dono da empresa. Então eu quero, a partir de agora, a dizer isso para o Senhor. Então foi a partir dos aprendizados que eu tive com o Senhor que eu comecei a mudar a minha oração dizendo para Ele, Senhor, você é o dono, eu sou o sócio com a minha esposa aqui embaixo na terra, mas quem é o dono da empresa é você. Glória a Deus. Você é o nosso CEO. Você pegou, você que está gravando aí, o editor, o Fernando, se tiver aí também, peguem esse ensinamento aqui, porque isso é extraordinário, isso é sobrenatural. O dono da It's Flow é o Senhor Jesus Cristo. It's Flow, Bruno, o que é isso, It's Flow? É a empresa que nós estamos plantada, que é nossos pés, nesse exato momento, meu e do Edson, nós estamos numa produtora chamada It's Flow, isto flui. Então, o Espírito Santo flui nessa empresa e sempre, a partir do momento que vocês colocam Jesus Cristo como Senhor dessa empresa. Então, Edson, você que me ensinou isso, e eu fico muito feliz de aprender isso com você, por ser meu amigo, né? Nessa amizade que foi construída. Então, para glorificar o nome de Jesus e honrar você, aprendi muito com isso. Não, louvo a Deus e tudo isso vem dele por ele, porque ele é o que a gente dá liberdade para... Fico feliz, porque a gente sabe que tem plena certeza que fez a escolha certa. Sim. Está na presença do Senhor. Porque ele...
A gente partilha de um jogo de tênis, partilha de um divertimento, e ele sempre está presente. Então, partilhar que ele é dono de tudo, isso eu fico feliz de você ter entendido essa mensagem, que ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Porque, como você disse, no solo que nós estamos pedindo, que nós estamos pisando, ele diz assim, né? A partir do momento que nós declaramos isso a ele, aonde pisares a planta dos teus pés, será a bênção. Amém. Porque eu sou contigo. Amém. Então ele falava muito isso com Josué. Né? Falava muito quando ele ficou, né? Agora perdi aquele homem referência que era Moisés. E na nossa vida, muitas das vezes, você que está ouvindo, você perdeu uma referência. Perdi meu pai, perdi um amigo, perdi um familiar. Você não perdeu. Você não perdeu. Está no controle, continua no controle de Deus. Mas continua com esse aprendizado que o Bruno falou aqui, que é o que a gente leva, que o maior é Deus. E ele usa seu filho Jesus para caminhar contigo. E o Espírito Santo de Deus, Labachuriei Calabachou, esse é o que nos guia. Aleluia. É o Espírito Santo. Então, continuemos louvando e bendizendo e glorificando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Ele é o dono de tudo. Amém. E por mais dificuldade que passemos, por mais tribulação que tivemos, nós vamos vencer, porque ele diz assim: eu venci o mundo e você vencerá tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu escutei pra gente caminhar pro fim aqui, um cara, Bruno, mas agora tudo você glorifica o nome de Deus, tudo você fala glória a Deus, tudo você fala glória a Deus, por que tudo fala glória a Deus? Aí eu falei pra ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê a glória de Deus sendo manifestada numa cura, nos detalhes, em trazer aqui para as palavras que você liberou aqui nos bastidores na vida do Fernando. Quando a gente vê a glória de Deus, é aí que tá a nossa alegria. A nossa alegria tá em ver a glória de Deus. Por isso que a gente dá glória a Deus, porque a gente fica alegre de ver a manifestação dele, o mover dele. É ou não é? Isso que quando Jesus ele caminhou por aqui, ele deixou essa menção muito clara para nós, né? Que na verdade ele se fez como um de nós, mas as maravilhas e os milagres são para evidenciar. E esses milagres hoje, o que você acabou de falar, ele continua acontecendo. Eu sou testemunha, Bruno, porque nas dificuldades, muita gente conversando e você preocupado, porque nós temos a preocupação e ansiedade, né? De tudo acontecer do jeito. Você contava da situação com a tua esposa, aí a época que veio a Betina, e você também ali preocupado. E a gente sempre, né, em nome de Jesus, a gente sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito nessa mensagem que ele vai colar na videira. Deus tinha um propósito de todos aqueles que estão hoje ao seu lado, escolhidos por ele, com o mesmo propósito, engrandecer o nome do Senhor, aqui através daqui levando a mensagem do Senhor como o único eterno Salvador. Então, eu vejo hoje, quando cheguei aqui no É Diferente, e para você também, tá? Pode receber, que é de graça, porque vem do Senhor, né? Ele tem muito na tua vida aqui, dentro, através daqui, a esses ouvintes que estão aí. Milagres, maravilhas, curas, libertações serão feitos através daqui. Amém. Pode receber. Amém. Receber e toda a equipe junta, porque é isso que Deus tem na tua vida. Mas Amém. sabe por quê? Porque o grande segredo, você ouviu a voz do Senhor e você põe em prática o que o Senhor tem colocado na sua vida. Não as suas escolhas, mas as escolhas do Senhor. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor e maior do que os nossos pensamentos. É verdade. E quando tiver difícil para você obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer, esteja próximo de pessoas que queimam de amor por Jesus Cristo. Então eu tive o privilégio e tenho o privilégio de andar, né, com o Senhor, né, você foi uma pessoa colocada por Deus, você e o Newton. Então só gratidão. Só gratidão. E recíproco também, porque o que edifica a obra do Senhor é você estar trabalhando na obra do Senhor e vendo as coisas que acontecem, as maravilhas que acontecem. Então, você também foi uma maravilha enviada pelo Senhor para quê? Falar assim, continua
que é dessa forma. Continua como aquela mulher que já citada aqui, que não enxergava, foi o primeiro que aconteceu, Uau. mas e é o dia a dia, é o dia a dia. É verdade. O beijo no teu coração. Eu queria que você falasse pra gente de um novo projeto que Deus colocou nas mãos do Senhor, da tua família. O Edson, então, ele é empresário do ramo de segurança, pastor da Assembleia de Deus, Madureira. E Deus colocou um projeto nas mãos dele também evangelístico. Como é que chama o projeto evangelístico? Eu fiquei sabendo hoje, antes de entrar aqui. É o Pescador Cristão. Entra aí, Pescador Cristão, Instagram, @Pescador Cristão. O YouTube já está saindo, nós estamos preparando todo já o trabalho para isso, né? Para ter as filmagens, tudo. Esse trabalho eu sempre gostei de tirar aquele momento a sós com o Senhor. Gosto muito de ir num monte, mas muitas das vezes eu gosto de estar na beira de um lago, né? Porque ali eu sempre falo que aquilo foi criado por Deus. Ali ele criou aquilo que ali está ali dentro, são os peixes, já em Gênesis diz, né? Que ele criou os peixes e ficou maravilhado, falou que maravilha, gostou. E Deus colocou no meu coração dessas idas, eu viajo praticamente, Deus tem abençoado e nos guiado pelo Brasil afora, né? E eu e meus filhos também me seguem quando podem, e a gente, quando chega nesses pesqueiros, né? No pesqueiro, muitas das vezes, diz que, né, o dilema do pescador é essa frase, acho que você já ouviu: quem está nervoso vai pescar. E eu já digo assim, né? Quem quer ouvir a palavra de Cristo, aonde quer que esteja, seja pescando, seja trabalhando, ouve a palavra de Cristo. Aí foi onde ele me trouxe, que já que você é um hobby, pescar, o hobby vai ser usado para a palavra. Então hoje, onde a gente chega no pesqueiro, lá a gente vê, são empresários que estão passando por dificuldade e querem tirar um tempo, tá nervoso, muito bom, foi pescar. Só que ele foi pescar e foi ouvir a palavra de Deus. Lá a gente se aproxima, fala de quanto Jesus é bom, de quanto Jesus já tem trabalhado na vida dele e dá aquela oportunidade que ele está tendo naquele momento para estar ouvindo a palavra do Senhor. Já tem surgido frutos, tem amigos entrado em contato, como o Bruno falou aqui dos momentos nossos de conversa, e eles falando, o momento maravilhoso daquele dia que nós estávamos no pesqueiro não foi pescar. Nossa. Mas foi ouvir a palavra do Senhor. Eita, eu quero estar lá, eu quero ir lá com você, esse ponto evangelístico. E quando, eu falei pra você que a gente ia falar aqui ao vivo, pra galera aqui no ao vivo, quando Pedro decide, vou voltar a pescar, e ele volta, quantos peixes ele pescou? 153. Aí a Bíblia fala 153 grandes peixes. Aí estudando lá junto com meu pai na fé, em hebraico, 153, o número significa uma frase. Cada número tem umas palavras envolvidas. Sabe qual é a frase que forma? 153? Eu sou Deus. Meu Deus. Eu sou Deus. Quer dizer, tudo você tentou, mas não conseguiu. Mas sob a minha palavra, eu sou Deus. Vai lá e pesca 153 peixes e grandes. Porque eu sou Deus. E sou grande. Maior que eu, não tem. É isso aí. Gente, que alegria, viu? Se você foi abençoado com esse podcast, poxa, dá um like aí, né? Se você não deu like, manda aí pra alguém, um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga. Deixa Deus te usar, seja um instrumento de Deus, mandando através do WhatsApp pra alguém. Se inscreve no canal se você não se inscreveu no nosso canal. E um beijo no teu coração. Edson, a última pergunta, e aí você pode falar o que você quiser. O que é para o Edson, pastor Edson Salles, o que é colar na videira pra você? Colar na videira é uma palavra forte, porque colar na videira é estar diretamente com a videira. É a videira, que é Deus. Então quando Deus colocou no coração colar na videira, e quando você fez o convite, como que você pode falar? Não vou estar próximo da videira. Então essa palavra colar na videira é estar próximo da palavra. É estar próximo do Criador, é estar próximo daquele que, o médico dos médicos, é estar próximo daquele, a solução dos seus problemas. O homem promete e muitas vezes não trai, mas aquele que te prometeu uma vida em abundância e cuidar de você é chamado
colar na videira. É verdade. Deus abençoe você e sua casa e tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus. Ele te ama e o amor dele invadiu mais aí o teu coração. Eu creio nisso. Obrigado, Jesus.